Fala, galerinha do canal Biofortes. Galera, estou aqui, professor Samuel Souza, professor de redação, para dar para vocês hoje algumas dicas, tá, valiosas em relação à redação da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão. Tranquilo? Sem mais delongas, meu amigo Antenor me convidou aqui para trazer dicas, então eu vou espelhar agora para vocês a introdução e o desenvolvimento de uma redação. Para quê, professor? Para a gente focar em alguns aspectos que são sempre que geram muitas dúvidas em relação à produção da redação da UEMA. Eu vou tentar tirar agora essas dúvidas de vocês, né? Caso as tenham. Vamos lá, galera. Ó, deixa eu compartilhar aqui para ser bem direto, tá? No finalzinho a gente conversa mais um pouquinho sobre tudo. Vamos lá, professor Samuel Souza, tá aí uma revisão, dica na verdade, né? Uma dica prática para vocês nessa revisão aí nesse período que antecede a prova. Uma análise textual. Essa redação, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. É uma redação feita por uma aluna do meu curso de redação, né, professor Samuel Souza, e ela fechou com nota 10, né? Quando fez o vestibular da UEMA há 2 anos. Ela fechou, meu amigo, como se diz lá no concurso público, ela quebrou a banca, meu amigo, ela gabaritou, perfeito? Nota 10. E aí eu vou dar algumas ideias em relação à construção do texto dela, principalmente na introdução, na composição do título. Olha que legal, título que é obrigatório no vestibular da UEMA, perfeito, gente? Obrigatório, então você precisa utilizar o título, ok? Os alunos às vezes perguntam, eu te dando uma mais aí, né? Um plus. Professor, eu preciso colocar as obras, inserir, né? Às vezes até forçosamente inserir as obras que foram solicitadas. Não, é importante que você leia, porque você vai realmente responder, né? Você vai ser obrigado a responder questões a partir da leitura dessas obras. Por muitos anos esteve atrelada também à prova de redação, por meio dos textos motivadores, a leitura dessas obras, né? Agora, nos últimos anos, a gente não vem percebendo, pelo formato das duas últimas propostas, por exemplo, você não percebe que houve essa preocupação da banca em atrelar, em extrair, inclusive, certos, né, trechos das obras literárias para a produção textual, né, ali para a proposta de redação. Agora, sim, é muito importante que vocês façam a leitura, porque se você conseguir linkar com uma discussão, então seria, no mínimo, muito produtivo, né? Você está valorando a obra que foi solicitada. Perfeito? Tranquilinho, gente? Olha só, dica muito simples e valorosa, como eu disse. Essa redação é de uma aluna nota 10 do curso de redação do professor Samuel Souza. Eu vou focar aqui na construção do título, uma forma apenas, tá? Vamos entender primeiro que título é uma referência vaga ao texto. Como assim, professor? O conteúdo do texto. Título é pequeno, ele deve ser pequeno, centralizado, tá? Específico, com correção gramatical, ok? Mas ele deve estar linkado a ideias fundamentais. E a dica de hoje é, olha só, linke o seu título, conecte o seu título à sua tese. Muito bacana, principalmente e especificamente em um tipo de tese muito comum também, em que os alunos utilizam muito, e tese que os alunos utilizam muito no Enem. Bora acompanhar? Olha só, essa redação, deixa eu marcar para vocês aqui rapidinho. Essa redação, ela responde ao seguinte tema, tá, galera? Está aqui destacado para vocês, ó, a vertiginosa exploração da natureza em função do histórico desmatamento ilegal no Brasil. Sobre desmatamento, tá? Exploração da natureza, esse é o tema. Essa aluna respondeu, essa aluna que foi nota 10 na UEMA, respondeu a esse tema, a essa frase delimitadora, né? Lá no Enem nós temos uma frase delimitadora e apenas a frase delimitadora. No vestibular da UEMA, nós temos um recorte temático, que é uma espécie de síntese dos textos motivadores, e, além disso, nós temos um recorte temático. Desculpa, nós temos uma frase delimitadora. Portanto, um recorte temático que sintetiza as ideias dos textos motivadores e uma frase delimitadora que também vai sintetizar toda essa discussão. No Enem, apenas não temos essa síntese, esse recorte temático, mas temos uma frase delimitadora, tal qual é uma das proximidades em relação ao vestibular da UEMA, a produção da redação escolar, né? Estilo UEMA, ok? Então vamos lá. Na literatura brasileira, vamos acompanhar como ela fez essa introdução e a composição do título aqui de forma muito simples, tá?
A fase indianista da poesia do romantismo revela uma exaltação às riquezas ambientais características do Brasil. Olha só, essa parte já está aqui na tela de vocês, é chamada de contextualização, ou seja, contextualização ou frase de contato, né? Ela busca aqui uma referência, né? Uma perspectiva literária, uma finalidade literária, na verdade, né? Da produção literária do romantismo no Brasil, que foi a fase indianista, né? A fase romântica, em sua poesia, a fase indianista. Ok? Bacana. Por quê, professor? Porque é um repertório muito interessante, com a ligação pertinente a um eixo que pode ser um eixo desse ano. Olha aí a exclusividade. Eu vou até suspirar. E vamos lá, vamos tomar ar. É uma das apostas do professor Samuel Souza, são as queimadas, né? O constante e o danoso desmatamento no Brasil, tá? Esse eixo temático meio ambiente é uma das minhas apostas. Eu vou deixar registrado aqui no canal Bioforte do meu amigo Antenor, essa minha aposta. Você pode abrir esse ano, sim, e ter um tema linkado ao eixo temático meio ambiente. Então, tá aí uma boa referência. Ela faz uso, percebe que a introdução é curtinha, muito bem, eu disse que nós iríamos centrar nossa discussão hoje na introdução. Eu vou apresentar um parágrafo de desenvolvimento para explicar qual foi a técnica que ela utilizou para fazer o título, tá? A sugestão aqui de título para vocês, que funciona muito, ok? Porque é um título que está linkado a uma parte fundamental, que é a tese. Então, pode utilizar tranquilamente como um repertório, né? Como uma contextualização no início do texto. Título curto, não esquece, tá? Muito curtinho, porque, professor, é apenas levar o meu avaliador, o meu leitor ideal, né? Para entender sobre o que eu vou falar e o que eu vou defender. Perfeito? Olha só, saindo do campo metafórico, aí vem a segunda parte da introdução, que é apresentar o tema fundamental e obrigatório. O meu avaliador, ele precisa saber sobre o que você vai falar, que é o tema vertiginosa, né? Exploração da natureza em função do histórico desmatamento ilegal no Brasil. Vamos ver? Saindo do campo metafórico, ao contrário da visão idealizada romântica, retornando ao contexto inicial, a frase anterior, ocorre um intenso descaso quanto à natureza. Perfeito? Começo a ver os itens, ó, que pertencem à frase delimitadora, principalmente no que tange ao desmatamento ilegal, né? Tá aqui, ó. E aí já dá essa ideia de Brasil, por quê, professor? Porque está dentro dessa perspectiva idealista, romântica, e já dita o nosso referente locativo, é o nome do termo, tá? É o nome desse item que compõe a frase delimitadora, já está contextualizado ali no início do texto. Ótimo, muito bem. Professor, devo apresentar isso na introdução como obrigatoriedade? Sim, apresente as ideias, né? A importância de divertir-se, do brincar, né? A ideia da exposição nas redes sociais, que foram os últimos temas da UEMA, não uma sequência lógica, cronológica, mas você vai ter que utilizar isso lá na sua introdução, perfeito? Olha, outra parte e última parte que também deve ser obrigatória, que é a tese, ou os vieses. O que são vieses, professor? São as orientações, os direcionamentos argumentativos. É aquilo que vai desencadear, né, desencadear os teus parágrafos de desenvolvimento e será sintetizado e se problematizado, né, sugerido uma intervenção no final, que é outra grande dica também que vocês podem seguir. Professor, posso fazer uma intervenção no final? Por que não? Na UEMA, você não tem qualquer proibição ou punição se fizer alguma intervenção, ok? Então, fique tranquilo em relação a isso daí também, é uma dica minha. Devido à escassez de políticas públicas e à influência dos donos de terra. Tá aí, gente, ó, os dois vieses, os dois caminhos que serão seguidos ao longo do texto, né? A gente vai chamar de argumento 1, argumento 2, causa 1, causa 2, ou os dois culpados, né? Eu chamo de tese por culpabilização, ó que bacana, porque você vai culpar algo ou alguém, lembra disso, tá? E aqui é o que eu vou culpar? As políticas públicas, a escassez dessas políticas. Na verdade, estou culpando indiretamente, né? O poder público, perfeito? E por que há essa escassez de políticas públicas? É interessante sempre se perguntar, e isso é que vai motivar o título também, vocês vão perceber. E a influência dos donos de terra, né? Por que tem influência? Quem são esses donos de terra? Então, isso instiga o teu leitor e você vai explicar tudo isso nos parágrafos de desenvolvimento. Tranquilinho? Aí vem a minha dica de hoje.
sobre benesses e poderes. A ideia aqui de sobre, né, o uso do verbete sobre, já é para compor esse raciocínio, deixar claro para o avaliador que essa é a linha de raciocínio que eu vou desenvolver no texto. Essa é a minha orientação sobre benesses e poderes. Você olha para cá, a professor, você disse que ia ser o título estaria linkado, né? Ligado à minha tese, mas são escassez aqui, ó, é devido, né? Ela culpa aqui, na verdade, ela, né? Nossa querida aluna, a escassez de políticas públicas. Então, por que benesses? Ó, essa dúvida que fica aqui e que não é respondida ainda na introdução, nós sabemos que está ligada a esse primeiro argumento, mas ele não vai conseguir perceber claramente, só ao longo da leitura. Isso é uma técnica também. Ao longo do texto, o avaliador vai perceber o porquê dessas benesses. Isso é muito bacana. Ah, mas eu queria já utilizar isso. Eu poderia dizer sobre ineficácia, ó, sobre falta de ações e poderes? Poderia. Né? Ou inações e poderes? Pode sim. Sobre a inação e o poder? Pode. Tranquilamente. Sobre a inação e o poder, né? Sobre deixa eu ver aqui, a imobilidade e o poder. Pode, você já pode ser bem direto, mas ela preferiu despertar no avaliador essa curiosidade e responder ao longo do texto, eu vou mostrar para vocês. Olha só, e a influência dos donos de terra, ok? Vamos lá, poderes, a ideia de poder já está respondida aqui com a influência dos donos de terra. Olha que legal. E ela vai discutir depois a ideia do coronelismo, né, de como sempre se explorou aqui, né, chancelada, a exploração sempre foi chancelada por quem, pelo uso do poder. Bora lá? Professor, eu preciso, entendi, eu vou utilizar, vamos rememorar aqui, a ideia do sobre, né, ou entre, né, entre benesses e poderes, tá, que é outro verbete que você pode utilizar aqui na introdução, para já dar essa orientação, mas eu ainda não entendi por que benesses, professor. Poderes eu consegui ver ali no segundo argumento, no segundo orientação, que é a influência dos donos de terra. Vou mostrar para vocês. Se o primeiro são as benesses ou a escassez de políticas públicas, então a gente já vai encontrar isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o D1. Eu vou ler e identificar. Vocês vão perceber na leitura, ó. De certo, o impacto cultural de negligência ao desenvolvimento sustentável gerou-se no Brasil. Nesse viés, segundo o historiador Caio Prado Júnior, a sociedade brasileira é resultado dos interesses econômicos advindos da colonização. Olha só, interesses, os quais impuseram uma cultura baseada em princípios capitalistas. Comprova-se essa teoria sob o prisma histórico da exploração portuguesa destemperada do século XVI, cujo fito era o lucro egoísta com o comércio dos recursos brasileiros, em especial com o pau-brasil, o que impulsionou uma drástica redução do bioma da Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, trouxe um perfil histórico, até porque o tema exigia essa questão histórica também, essa discussão histórica, tá? Olha o fecho, né? Olha o fecho. Nós temos a ampliação em amarelo, o fecho crítico, que é o último, e o tópico frasal causal ampliando. Até uma dica de desenvolvimento já para vocês, olha só. O fecho, dessa forma, a começar na era colonial, retomando todo o discurso do parágrafo, a máquina pública brasileira pouco agiu. Olha a ideia de escassez que está lá na introdução, que a gente vai voltar já já. Pouco agiu para dirimir até hoje a extração desregrada de recursos, dado que, olha a explicação, em muitas ocasiões, maus governantes adquirem benefícios financeiros, associando-se a empresas extrativas. Tá aqui, galera, a ideia de benesses, ó, chegamos a ela no parágrafo. Então, ela desperta, olha que bacana isso, a atenção do avaliador, ao não identificar imediatamente aqui no título, ó, a ideia de escassez, mas o porquê dessa escassez. Porque muitas vezes o próprio poder público não age por benefício próprio. Olha que bacana. Então, sobre benesses e poderes, é um título que responde muito bem, tá, aos encaminhamentos, às orientações já, né, denotadas desde a introdução do texto, desdobradas em parágrafos de desenvolvimento e na síntese, certamente, lá na conclusão. Belezinha? Mais uma vez, isso é uma forma de compor um título simples, curta, né, e que você já orienta, aliás, a avaliação
do teu corretor na prova da UEMA. Perfeito? Ficamos por aqui. Eu desejo a todos uma excelente prova. Um abraço aqui do canal Bioforte para vocês. Continuem firmes, continuem aqui, né? Curtindo, tá? Marca aí o teu amigo para ele ver, compartilha esse vídeo, porque indica o canal do meu amigo Biofortes, que é muito interessante, Antenor. E se você tiver interesse também em saber mais sobre o curso de redação, professor Samuel Souza, entre em contato. O telefone é 869-999, olha só, 39, 999 35 28 44. Beleza? Eu vou repetir, 999 35 28 44. O curso, professor, a sede do curso, a sede é no edifício Poti Premier, na Avenida Raul Lopes, em Teresina, no colégio, no mesmo prédio que funciona o Colégio São José Leste, tá? Uma estrutura belíssima à disposição dos alunos que querem aprofundar seus conhecimentos em redação. Tranquilo, gente? Eu espero ter ajudado a todos. Um forte abraço. E a gente se vê, por que não? Tchau, tchau, galera.